assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e oferta pelo pecado não requereste. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração. E no versículo 17 diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu quero nessa noite eu só pedir a Deus essa oportunidade, em primeiro lugar, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém. Mas houve uma época, mais ou menos 13 anos atrás, eu não tinha nada. Eu só tinha a promessa. Mas o Senhor colocou no meu caminho uma mulher de Deus, que é a pastora Silvia. Aleluia. Esquenta não, que eu choro. Continuo chorando. Choro há 13 anos de felicidade, alegria, desespero, mas amém. E aí, irmãos, eu morava de favor. Eu vivia muitas das vezes de casa em casa porque eu não tinha casa. Mas o Senhor colocou na minha vida a pastora Silvia, a irmã dela, a mãe dela, que várias vezes eu vim aqui na casa dela. E a pastora Silvia, ela me acolheu e começou a me ensinar. Porque eu ia para a igreja, você não estava lá na igreja, eu ouvia a pregação e eu falava: tá, mas como que eu coloco isso? Como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que Davi falou: quem vai cuidar da minha alma? E Deus colocou a pastora Silvia no meu caminho. E eu agradeço muito ao Senhor Jesus. Eu chegava na casa dela, cheia de perguntas, e muitas perguntas, e muitas perguntas. E a pastora Silvia, com maior paciência: é assim, Helena, é assim. Helena, vamos para a consagração. Helena, vamos para o monte. Era eu e uma outra amiga que já está em Cristo Jesus, né, que partiu para o Senhor em agosto, agora que passou. E a gente ali, pastora Silvia pagou para a gente ir em seminário de batalha espiritual. Vamos, que vocês precisam, vocês têm que ir lá, vocês têm que aprender. E eu louvo muito a Deus por isso, porque colocou uma mulher de Deus na minha vida para poder me ensinar. Muitas das vezes sentamos no banco e perguntamos assim para Deus: tá, Senhor, o que eu faço agora? Eu estou aqui, o que eu faço? Porque muitas das vezes somente a pregação ela nos dá ânimo aqui. Mas e na caminhada no dia a dia? As dúvidas que surgem no nosso dia a dia. É necessário que a palavra de Deus diz que é bom que ande dois, para que um ficar fraquinho, o outro vai e levanta. E eu louvo a Deus pela pastora Silvia. Eu falei: Senhor, eu quero uma oportunidade para pedir muito obrigado. Porque houve um tempo que nos separamos, eu me afastei do caminho do Senhor, fiquei uns 2 anos, eu não quero mais saber de ser crente. Crente é tudo doido, só Deus para aturar crente. Crente é algo assim: você está lá fora, Jesus te ama, porque você tem metido, seu isso, seu aquilo, não sei o que é, e você entende isso. E a mãe é só te ama lá fora. Quando você entra, estão mais querendo que você saia. Eu falei: meu Deus. E eu saí, fiquei 2 anos afastado dos caminhos do Senhor. Mas quando o Espírito Santo começou a falar fortemente dentro do meu coração novamente, eu já sabia o que fazer. Porque um plantou, eu digo que a pastora Silvia regou,
E Deus deu crescimento. Porque quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu não tinha uma amiga do meu lado, mas eu tinha aqueles ensinamentos. Quantos livros emprestou que não voltou? Quantas apostilas nos seminários? Eu não sabia nem o que era seminário. E eu tenho 8 anos que eu voltei para o caminho do Senhor e eu orava assim, eu quero fazer teologia. Mas eu não sabia nem que era teologia, porque eu via a pastora Silva fazendo teologia. Muitos falam assim, ué, como surgiu esse assunto de você querer fazer teologia? Eu falei, eu aprendi por meio de Deus. Uma grande amiga minha, porque é bom a gente ter bons exemplos. Paulo falou, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas o Senhor fala que é de César de César, que é de Deus é de Deus. A honra, tributo a tributo. Eu estou aqui para louvar o Senhor pela vida da pastora Silvia. Porque foram mais ou menos quase 3 anos que eu voltei para o Senhor e o Senhor começou a me dar minhas vitórias. Passei por um processo. Como eu falei, eu tinha me afastado do Senhor, aí conheci o meu esposo. Meu esposo era envolvido com drogas e ele teve uma overdose, quase morreu. E quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, eu sei aonde encontrar o socorro para ele, porque assim eu aprendi. E eu voltei para os caminhos do Senhor buscando a libertação do meu esposo, porque Deus ele trabalha como ele quer, quando ele quer. Quando eu adentrei por essas portas hoje, eu ouvi que tinha 4 amigos conversando e levaram o paralítico. Às vezes é você que tem que orar pelo aquele que está lá fora. É você que tem que buscar pelo aquele que está lá fora. Muitas vezes você fala assim, mas eu não tenho força. Mas é na caminhada que Deus vai te dando força. É na caminhada que Deus vai te dando estratégia. É na caminhada que Deus ele vai suprir as suas necessidades. Eu cheguei para Deus e eu falei, Senhor, como é que eu vou falar que o Senhor é um Deus de vida? Se há 7 meses atrás eu tinha perdido um neném. Como é que eu vou falar que o Senhor é um Deus de libertação se meu marido está lá na boca de fundo, usando crack, usando cocaína, usando maconha? Como é que eu vou falar que o Senhor é um Deus de família se quem cria o meu filho, que eu fui mãe solteira, era minha mãe? Como é que eu vou falar que o Senhor é um Deus de prosperidade se eu vivo de favor na casa da minha sogra? Eu falei, Senhor, eu estou cansada de falar o Deus da pastora Silvia, que era o Deus da Fernanda, que era o Deus do pastor, mas eu não via nada na minha vida acontecer. Mas no dia que eu tomei uma posição, que eu falei, Senhor, porque eu não podia ver um vento. A pastora Silvia, meu Deus, às vezes que orava por mim para poder voltar. E o vento vinha, eu voava com o vento. E eu falei, Senhor, agora o vento pode vir, que eu vou permanecer na rocha. E há 8 anos atrás, eu me firmei no Senhor, e eu falei, Senhor, pode ventar, podem afrontar, pode dar na minha cara, Senhor, que eu vou fazer igual Jesus mandou, eu vou dar a outra face. Irmão, foram quase 3 anos. Muitas das vezes, nós falamos assim, agora vai chegar o meu milagre. Agora vai chegar o nosso milagre, e a gente cria toda aquela expectativa, e não acontece. Eu logo assim que eu voltei para o Senhor, eu fiquei grávida da minha filha, que hoje vai fazer 7 anos em junho. E falaram assim para mim, você é maluca. Você é maluca. Uma situação dessa, seu marido está quase morrendo. Na época era meu companheiro, vivíamos juntos. E quando eu ia responder, é verdade, eu sou maluca. Deus falou assim, o que diz a minha palavra? Não sou eu que abro e fecho nada? Não sou eu que faço viver? Faria eu gerar e não nasceria? Não é isso que a palavra diz? E eu falei, não, a palavra de Deus diz isso, porque nós temos que declarar a palavra de Deus. A gente não tem que murmurar não, e nem aceitar a afronta do diabo na nossa vida não. E aí, eu continuei a caminhar, meu esposo nos botequim, meu esposo lá usando drogas. Às vezes eu estava lá na casa do Senhor louvando, aí eu sentia aquele catuque assim, eu louvando. Irmã, acabei de ver seu esposo lá na boca de fundo. Aí eu, amém, Deus está fazendo com ele. Irmão, por dentro eu chorava. Mas do lado de fora eu dava glória a Deus. Porque eu aprendi desse jeito. Eu ouvi dizer que ele iria morrer. Eu falava, não vai morrer não, porque Deus prometeu que vai fazer dele um grande homem de Deus. Deus prometeu. Quantos aqui tem promessa de Deus na sua vida? Então se alegre. Se alegre na promessa. Traz à existência aquilo que não existe. Se não existe, você crê que Deus já te deu, começa a se alegrar hoje. Começa a se alegrar hoje. E eu comecei a me alegrar a monte, jejum, oração. Senhor, hoje é dia... Olha, irmão, uma vez, a minha filha estava com quase 2 anos.
Ia ter uma festa na igreja. Eu falei, bem, estou passando pela prova. Só Deus sabe o que eu estou passando. A roupa era se me desse eu tinha, se não me desse, não tinha. O sapato era, quem sabe, dar no meu pé. E a pessoa que mais me ofertava roupa era a avó do Vinícius. Imagina, como é que eu ia para a igreja. Mas eu falava assim, Senhor, eu estou triste. Eu sei que talvez para muitos assim, mas eu tenho dinheiro para comprar roupa, mas qual é o milagre impossível na sua vida que você não consegue realizar? Deus quer realizar hoje. A missionária falou, hoje é a noite dos impossíveis. Na minha vida, naquele momento, a roupa era impossível para mim, o sapato era impossível para mim. Eu estava orando assim, Senhor, no deserto o Senhor manteve todo mundo com a roupinha. Eu aqui no deserto, mantei a minha. Não podia arrebentar um chinelinho, porque eu não tinha dinheiro para comprar. E aí eu fui passando. E tinha uma festinha, eu falei, bem, vou tirar a barriga da miséria, que eu noto assim, né, eu gosto de comer. Eu falei, vou lá, vou comer, festinha de criança, sabe, tem muito guloseimas. Falei, eu vou lá. Sabe o que Deus falou pra mim? Vai pro monte, vai orar. Irmãos, eu fui da minha casa ao monte. Senhor, eu tô indo por obediência, mas a minha vontade é estar na festa. Comendo os salgadinhos, gelatina, mousse, maçã doce, passando amor, né, pipoca. O Senhor sabe que eu estou na prova. Mas eu fui para o monte, irmãos. Eu preferi obedecer. E eu fui orar. Cheguei lá no monte, tinha 3 pessoas. A igreja estava em campanha. O pastor autorizou fazer a festa. O que a igreja fez? Todo mundo foi para a festa. Só 3 foi para o monte. Eu, uma irmã e o pastor. 3. Todo mundo foi para a festa. Mas eu queria ir para a festa, irmão. Não estou julgando quem estava lá, não. Porque eu queria estar lá. Se Deus falasse nada, eu estaria lá. E 3 semanas depois, Deus libertou meu marido. Glória a Deus. 3 semanas depois. Se eu não vou para o monte, se eu vou para a festa comer, matar fome naquele momento, se eu vou, eu não ia receber a vitória. É verdade. E Deus, eu cheguei aqui, eu ouvi, né, a pastora Silva estava falando, que Deus quer que a gente lembre o que Ele já fez no passado. E Deus, eu lembro que Deus trouxe meu filho no ano de 2009. Minha mãe chegou lá em casa, não aguento mais essa criança. Irmão, eu não tinha nem casa. Amém, mãe, recebo. Aí eu falei pro Vinícius, como é que você vai contar pro seu pai e pra sua mãe? Que além de eu, você, Ana Júlia, eles vão ter que sustentar mais o Jefferson. Aí ele, fala você. Eu falei, não, fala você. Ah, não, deixa Deus falar. A conta é com Deus. Deus falou que ia trazer, trouxe, né? O resto Deus assume. Irmão, quando chegou o finalzinho de abril, Deus libertou ele. Ele já tinha passado por uma casa de recuperação e o negócio estava tão estreito que o pai dele falou, vai todo mundo para a rua. Aí ele falou assim pro pai dele, se eu for para a casa de recuperação, o senhor deixa a Helena ficar com o filho, com a Ana Júlia? Aí o pai dele falou assim, se você for para a casa de recuperação, eu deixo eles ficar. E fomos para a casa de recuperação. Irmãos, eu já sabia o que era ficar sem ele na casa de recuperação. Eu fiquei 4 meses, ele já tinha sido internado. Os meus sogros falavam assim, hoje você não vai sair. Aí a palavra de Deus diz que nós temos que obedecer à autoridade. No processo, irmão, é tudo direitinho. Obedece às autoridades, obedece aos pastores. Você tem que dar honra que tem honra. Aí o meu sogro falou assim, você não vai hoje para a igreja, que a minha igreja era assim, não da comunidade. Aí ele, você não vai com a minha neta para a comunidade. Eu chegava às 7 horas na igreja, quando era 8 horas eu tinha que sair. Porque ele falava que eu tinha que ter em casa às 8h30. Porque a casa neta dele. E o Espírito Santo falou assim, obedece. Eu fiquei 4 meses assim. Eu falei, ai meu Deus, eu passar tudo isso de novo. Mas humilhação, Senhor, sem ele, meu Deus. Aí eu chorei aquela noite todinha, eu chorei. Eu já choro, né? Quando chegou de manhã, fomos levar ele. Chegando lá, ele não pôde ficar. Aí voltamos para casa. Só que eu não sabia que ele estava orando. Que Deus falava para mim. Para de falar, falava assim, Vinícius, para de usar droga por causa da sua filha. Você ama tanto sua filha. Ele parava um mês e voltava. Vinícius, se você me ama tanto, para de usar droga. Aí ele parava um mês e voltava. E não é por mim, não era pela filha dele, não era por ninguém. Era por Deus. Pelo poder de Deus. E lá em cima, quando a gente... A casa de recuperação era um monte, assim, né? Ficava a casa lá em cima. Aí ele estava orando e falou assim, Deus, se o Senhor
liberta aqui dentro, o Senhor liberta lá fora. E o Senhor me libertar, eu vou